Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Michel, boa tarde, Jaircy. Tu disse a verdade, o negócio é apoiar, porque eu confiava no Jardim e ele vazou fora. Então, é apoiar o Tite. Eu não gosto do Tite, mas vamos apoiar. Perfeito, a colocação é essa. Outra coisa, viu, gente? Quando a gente fala que não gosta do Tite, é o Tite treinador. A pessoa dele eu não conheço, tem até alguns relatos, né, chatos com relação a ele, mas não é problema meu. O Luizão, que foi campeão do mundo, né, pentacampeão do mundo com a seleção, o centroavante, ele não gosta do Tite e já me contou os motivos, já contei aqui. E o Paulo Paixão, que foi preparador físico dele. Mas isso é um problema de cada um. Né? A minha função é analisar o Tite treinador. E o Tite treinador eu acho fraquíssimo, muito ruim, com sua comissão técnica, né? Mas o tempo vai dizer. Se ele amanhã for campeão com o Cruzeiro, Mineiro não conta, né, gente? Mineiro é piada. Mas se ele ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro ou a Libertadores, vai ficar na história do clube. Então, torcedor, apoie o Cruzeiro Esporte Clube. É o pedido do Jaircy Carvalho. Sou Cruzeiro até morrer, mas esse Tite não dá, está dizendo Gilmar. Gilmar Salles, se você é Cruzeiro até morrer, apoie o seu clube. Apoie o Cruzeiro. Já disse. Todos vão passar, vão ser demitidos, outros vão morrer. A gente morre, cara. Nós não somos eternos, né? Então o Cruzeiro vai continuar, outras pessoas vão tocar, outro treinador vai chegar, outros jogadores, é vida que segue. Nós estamos nessa vida para isso, né? Nós estamos aqui só de passagem, a gente vem, cumpre a nossa missão e a hora que Deus chama a gente vai embora. É tranquilo. Cláudio Henrique, Corinthians não pode ser campeão, não merece, porque o VAR roubou o Cruzeiro no Mineirão, isso é verdade. O gol do Demão, né? O apelido dele agora é de Memphis Demão, não é Depay não, né? Ó, o tudo para oficial. Eu gosto do Tite, perfeito. Todo mundo tem dinheiro. Gente, ninguém é unanimidade nem para o lado ruim, nem para o lado bom. Tem quem gosta, tem quem não gosta. É normal isso aí, tá tudo certo. Marco Túlio, esse Marquinhos é um dos zagueiros mais superestimados da história do futebol brasileiro. Não pode ser, né, o nosso trabalho titular da Copa. Você vê, hein? Fez um pênalti no Arrascaeta. O Arrascaeta não tinha como chutar pro gol. A bola ia para a linha de fundo, ele meteu o pé no Arrascaeta. Zagueiro de seleção. Rogério Mereciano, já esse um abraço. Dispensar o Wallace, Gabigol e Marquinhos. Mas qual Marquinhos? Ah, o Marquinhos, aquele que foi contratado ao Arsenal? Sim. Os três que você falou aí não justificaram o salário que ganham, né? Ah, o Cruzeiro, naturalmente, o presidente Pedro Júnior, Pedro Lourenço, o vice-presidente Pedro Júnior, eles vão fazer uma análise, mandar embora, já mandaram o Eduardo Bolassi, e vão trazer jogadores que o Tite queira. Né? O Tite que é o Fagner, que jogou com ele no Corinthians, eu acho uma boa, o Fagner foi muito bem no Cruzeiro, teve essa contusão séria, ficou afastado uns 3 meses, mas foi muito bem, então tá tudo certo. Márcio Silveira, não era o que eu queria para o Cabuloso, mas já que veio, tem o meu apoio incondicional. Forte abraço, Jaircy. Márcio de Ritápolis, é isso aí, Márcio. Perfeita a sua colocação, é assim que eu penso também. Gol do PSG, Rossi saiu muito errado. Christian saiu errado, inseguro, né? A bola talvez até passasse para fora, ele colocou no pé do como é que é? Karavatskhelia, né? Se eu não me engano, ele é da Geórgia. Não a Geórgia aqui, mas país. Zezito, fala, Jaircy, sou cruzeirense, até agora não caiu a ficha. É, meu amigo. Mas a ficha tem que cair uma hora, né? O Cruzeiro fez uma campanha gigantesca. Gente, a torcida do Cruzeiro só pode agradecer. O Cruzeiro fez um ano maravilhoso, além de qualquer expectativa. O Cruzeiro brigou pelo Brasileirão até a 35ª rodada, chegou à semifinal da Copa do Brasil, foi garfado, foi tirado pela arbitragem. Então, um ano maravilhoso, que ano espetacular. A torcida tem que agradecer ao presidente Pedro Lourenço, ao vice-presidente Pedro Júnior, ao Pelaito, que está no Grêmio agora, ao mister Leonardo Jardim, aos jogadores. Eu já disse, todos os trabalhadores da Toca, né, o doutor Sérgio Campolina, que é um craque. Então todos têm que ser gratos, porque o ano foi maravilhoso. E perder ou ganhar faz parte do futebol. Você volta mais forte ano que vem, né? Samuel, Marquinhos se preparando para fundar o Brasil na Copa novamente. Eu concordo com você, é titular, né? O Ancelotti não abre mão dele. Helder Brito, já sei, esse Mundial desse formato é terrível para os outros times. Favorece demais os europeus. O formato anterior era menos injusto. Você acha que os outros clubes mais bem ranqueados poderiam protestar? Não, não é nem os clubes mais bem ranqueados, é o presidente da CBF, junto com o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, já protestou, né? Já mandaram ofício para a FIFA, o Infantino está lá,
para ver se muda essa regra. Não está legal, pô. Por que os times sul-americanos têm que jogar 2 jogos e o europeu fica de bye, só esperando, né? Marcelo, tá igual o meu Fluminense, Futebol Clube, perdendo pênalti, John Kennedy de Canóbio. Faz parte, né, Marcelo? Veja você, os 2 melhores times da Copa do Brasil, Cruzeiro e Fluminense, foram eliminados nas penalidades, né? Agora, vejam vocês como é que o futebol está se definindo tanto em penalidade. Copa do Mundo, até 94, nunca havia sido decidida nas penalidades. 94 foi, 2006 foi, né? E 2022 foi. 3 Copas do Mundo, de 94 para cá, foram decididas nas penalidades. Ou seja, está tudo muito igual, está tudo muito homogêneo, né? E o homogêneo para baixo, muito ruim. Mas ontem a gente teve até uma entrevista muito proveitosa com o Douglas Batista aqui, né? E ele falando muito sobre os números do Tite, analisando muito os trabalhos do Tite, projetando o que ele poderia fazer no Cruzeiro em 2026. E uma situação que me pegou e depois até falei, acho que o Tite, quando ele chegar no elenco do Cruzeiro para treinar e ver o Wallace, acho que vai custar entender o que aconteceu, já que o Wallace foi muito aproveitado pelo Tite na seleção brasileira, ainda quando o Wallace estava no futebol lá na Alemanha, e o Tite convocou o Wallace em algumas oportunidades. E aí, Valu, você acha que o Wallace tem jeito e o Tite talvez vai ter essa, quando chega um novo treinador, a esperança do atleta se renova? Ou de tudo que você já viu, já está difícil ter alguma esperança ou imaginar um outro cenário que não seja o Wallace sendo pouco utilizado, se utilizado em 2026? O campo do Wallace, que completou agora nessa reta final, né? O Wallace completou 1 ano e meio de clube. É um tempo mais do que suficiente, né? Para a gente conseguir tirar algumas conclusões do atleta. Eu acho que o Tite tem o direito de analisar o elenco como um todo, né? Como disse o próprio Pedro Lourenço ali, o Tite pediu para não negociar ninguém. Óbvio que eu não duvido da capacidade do Tite, mas eu tenho o direito também de, por todos por todo esse período, né? Eu não creio. Eu não vou falar aqui que não, Tite vai recuperar. Você está decretando o fim da carreira do Wallace, Valu? Não, eu só acho que às vezes, gente, acontece de determinados jogadores não virarem num clube. E isso vai muito além da característica de jogo de cada técnico. O Wallace passou por 3 técnicos diferentes. Isso mesmo? Ele chega com o Seabra, isso mesmo. Diniz, Jardim, vai para o 4º técnico. Repito, o Tite tem todo o direito. Com certeza, o Tite não vai levar isso, mas o Cruzeiro, até por ter uma comissão técnica fixa, o Tite tem uma comissão técnica também que estuda muito os atletas. Então, quando ele olhar lá o número de jogos do Wallace na temporada, provavelmente tem algum material que ele vai olhar também de vídeo, enfim, o Tite tem muito trabalho pela frente e esse trabalho já começou, né? Ele vai tentar entender por que esse jogador, na dinâmica do Leonardo Jardim, conseguiu ter tão poucos minutos. E a gente tem que lembrar que o Jardim inicia dando moral para o Wallace, colocando ele como titular. Ele é titular no primeiro jogo da Sul-Americana, ele é titular no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Então, nem dá para usar do expediente para mim de o Jardim deu pouca oportunidade para ele. Eu discordo disso, pelo contrário. O Jardim tentou fixá-lo, inclusive, no time inicial para conseguir montar um time base. E o Wallace não conseguiu corresponder às expectativas. O Tite tem essa veia também de recuperar atletas. Eu ficaria surpreso se o Tite o recuperasse. Acho que teria mais a ver com um conceito diferente daquele que o Cruzeiro trabalhava com o Leonardo Jardim. Eu repito, né? Eu sei que vai ser um exercício difícil, mas o torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral, tem que tentar fugir do comparativo do time do Jardim e o time do Tite, principalmente nesse começo, né? Depois de um tempo, até dá para a gente traçar algum paralelo, mas é um outro trabalho, pessoal. Pode ter em algum momento algo semelhante, mas o trabalho do Jardim ficou para trás. E aí cabe a gente olhar o que desse trabalho vai ser aproveitado e se ele também não vai aproveitar
no seu trabalho aquilo que o Jardim já entendia dentro dos conceitos dele e da equipe do Cruzeiro, né? Porque eu acho que o não aproveitamento do Wallace é muito além de conceito do Jardim. O Wallace claramente não consegue competir no nível que os volantes do Cruzeiro precisaram de competir nessa temporada. Concordo contigo, Valu. Daqui a pouco o Baú tá até me chamando a atenção aqui para as quentes aí do Samuel, a gente vai repercutir, mas peguei números aqui do Wallace, o Baú, você até trouxe também na pauta pra gente. O Wallace nessa temporada, 28 jogos, com ele em campo. O Cruzeiro teve 15 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Se pegar assim, não são números negativos, mas o problema dos 28 jogos que ele participou, apenas 11 como titulares. E como o Valu lembrou aí, muitos jogos como titular que ele participou foram em determinados momentos que os treinadores, ou mais especificamente o Leonardo Jardim, decidiu utilizar ali atletas reservas, né, um time alternativo. Então ele participou muitas vezes desse time alternativo. Não tem nenhum número, por exemplo, de gols marcados, assistência, e nessa temporada foi advertido com o cartão amarelo 4 vezes. E você sobre o Wallace? Também tá nessa? Embora o Tite possa ter gostado do Wallace em determinado momento, porque ontem, aqui na entrevista, teve um negócio bacana, assim, em relação para o Wallace, pelo menos na defesa do Wallace, que o Douglas falou com a gente, sobre os volantes característicos do Tite, como o primeiro volante, e às vezes até um primeiro volante alto e tal. Então, mesmo assim, não tem defesa para o Wallace, Bal? Ô, Léo, assim, eu tinha muita expectativa aí no Wallace, né? Inclusive, eu defendi várias vezes, em várias oportunidades, que ele deveria ser titular, né? Mais pelo potencial do que pelo que ele vinha apresentando no Cruzeiro. Só que essa entrevista que o Douglas trouxe para a gente, na verdade, eu acho que meio que depõe mais contra o Wallace do que a favor. Apesar do Wallace ser um volante alto, né? Eu acho que para por aí as características, né? Porque, por exemplo, ele fala de um volante que cubra espaço, né? E o Wallace teve muita dificuldade de fazer isso no Cruzeiro, né? Então, assim, é um cara que teve... Até o pessoal ficou brincando, né? Chamando ele de geladeira por causa da movimentação dele um pouco limitada. E aí quando você olha para os meios campos assim, que o Tite montou, geralmente é um volante, né? É um volante para fazer toda essa cobertura de campo ali. O Casimiro era um cara que fazia isso muito bem enquanto estava no auge, né? É um cara que conseguia mapear ali todos os espaços do meio campo, então ele dava mais liberdade para os meias, né? Tanto no Real Madrid quanto na seleção. O Paulinho também tinha muito essa característica, né? E tem a questão também da chegada, né? Volantes que fazem gols. Então, eu acho que, infelizmente, o Cruzeiro, o Wallace não vai ser aproveitado pelo Tite, não, cara. E, assim, tem a questão do passe também, que é muito importante, né? Pro volante também, para os volantes do Tite. Tanto para acionar os pontas, quanto para fazer a ligação ali com o meio campo. E o Wallace, na teoria, ele seria um volante mais de roubada de bola, né, de interceptação e tudo mais. E nem isso que ele está conseguindo fazer. Eu lembro que muita gente falou assim, o Wallace tem que ir para a zaga, só porque ele é alto, né? E eu acho que bola aérea, na verdade, bola aérea sempre foi um ponto fraco dele. Inclusive, quando ele chegou no Cruzeiro, né, teve uma pessoa que destacou isso. E aí, quando você olha os vídeos dele aliás, quando você olha os números de duelos aéreos que ele ganha, né, pela altura que ele tem, são números baixos. Isso lá na Itália, né? Então, assim, eu não vejo... eu acho que foi uma contratação que fez sentido na época. Era um cara que o mercado brasileiro estava de olho há muito tempo, mas que infelizmente não conseguiu performar. Eu acho que a gente tem que aceitar esse head aí. Ficaria muito feliz se o Tite conseguisse de alguma forma aproveitar ele, mas eu acho que não vai ter jeito, não.
Porque a gente torce para isso, né, Baú? A gente não quer ver o nosso produto no Cruzeiro perecer, né, cara? Perder o valor, ficar, entre aspas, de certa forma, semi-inutilizado, né? Assim, acho que só gente muito vaidosa torce para as próprias opiniões, teorias, enfim, eu torço para o Cruzeiro, né? Assim, o caso do Wallace queria muito que acontecesse. Eu fiquei até fazendo um exercício, eu sei que é um exercício hipotético, tá, gente? Eu fiquei tentando imaginar, será que o Wallace poderia se tornar, por exemplo, o que o Ralf se tornou para o Tite, né? Eu juro que eu fiquei fazendo esse exercício, mas no mesmo exercício eu lembrei de como que era o Ralf, sabe, assim, o cara era incansável, né? Era uma espécie de cachorro perdigueiro, assim, cachorro de caça. Isso que eu ia ali. falar. Total, pois é, Baú. Romero, né? Sim, Ele total, exato. Total. Então aí meu exercício já parou por aí, mas é isso. Sobre o Wallace, eu tenho muita dúvida também do que ele quer, sabe? Da ambição dele. É óbvio, o jogador ele quer ser Alguns dizem que ele tá querendo muito, viu, Léo? Pois é, tem essa parte aí do querência. Mas, porque, por exemplo, se a gente pegar o Gabigol é reserva, mas a gente vira e mexe tá ouvindo ele aí. Às vezes ele entra, sai, aí dá uma entrevista e tal, ou até vai pra rede social e fala. Agora o Wallace não, né? Aí fica aquela dúvida, ele tá ali trabalhando porque é melhor ficar quieto, né? Falar menos e trabalhar mais, embora ainda ele não tenha conquistado uma posição de credibilidade com a torcida, ou não, sabe? Ou se é um jogador que nem ele mesmo enxerga muito futuro no Cruzeiro. Eu tenho essa dúvida ainda, se a situação pessoal do Wallace, se ele mesmo já não enxerga muito futuro e vai ficar ali e tal, vai treinar e tudo mais, e aí tentar aparecer uma oportunidade de ser negociado, ele mesmo já está mais descrente com a chance de dar certo no Cruzeiro, ou se não, se ele ainda quer muito. O Matheus falando, precisamos de jogadores de alto nível para qualificar o elenco. Inclusive, falando sobre isso, né? Há pouco o Samuca nas Quentes, ele destacou um pouco sobre essa questão do elenco do Cruzeiro para a temporada 2026. Segundo o Samuel, o Cruzeiro vai trabalhar para trazer reforços pontuais, vai manter a base principal do elenco, também, né, não tem necessidade de uma mudança profunda assim, do elenco, incluindo titulares. Aí é uma informação de que, de fato, podemos ter peças novas no time titular, não necessariamente uma contratação só para compor o grupo, mas também algumas peças importantes. O clube irá ao mercado trazer um zagueiro de alto nível, além de outros reforços que deverão chegar com condições de serem titulares na equipe. As reuniões entre a diretoria e a comissão técnica de Tite estão sendo feitas para avaliar os jogadores já mapeados pela direção, trabalho ali do Joaquim Pinto, e apontar quais serão as carências atacadas e aí sim ir ao mercado. O Cruzeiro, para você, posição de titular, o Baú, aonde você atacaria nesse momento? Já o Samuel fala de, por exemplo, um zagueiro alto nível Cruzeiro no mercado. Traria um zagueiro para jogar ao lado do Fabrício Bruno, acho que é titular absoluto, e aí rodaria o Vidalba, por exemplo? Eu acho que, assim, se tratando de um time que quer brigar pelas competições, né, eu acho que passa, sim, pela contratação de mais um zagueiro independente se o Vidalba tivesse machucado ou não, tá? Lembrando que o Vidalba está programado para voltar em março, né? Até em março a gente pode ter tido aí, aliás, eu tenho que olhar no calendário, mas assim, pelo menos umas 4 rodadas de Campeonato Brasileiro a gente já vai ter acontecido. Então, não que o Jonathan Jesus não seja um zagueiro confiável, pelo contrário, eu acho que as atuações deles nos 2 jogos aí cravaram que ele é um jogador de alto nível, né? Principalmente pelo contexto dos jogos. Mas é aquela coisa, se a gente quer brigar pelas competições, a gente precisa subir o nível. Eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro, né? De mais um zagueiro ali para poder fazer uma rotação segura, né? Por exemplo, a gente pode ter ali Jonathan Jesus e esse zagueiro para que o Fabrício Bruno e o Vidalba descansem, né?
Então, para manter o alto nível, eu acho imprescindível. Eu acho que vai mudar um pouco o perfil das peças, né? Com a chegada do Tite. Eu acho que com o Jardim, por exemplo, ele, em vez de contratar um ponta, aliás, ele contrataria um ponta e um jogador mais parecido com o Christian, né? Para fazer a rotação ali. E aí a gente já vê, por exemplo, o Tite, né? Que precisa de um volante alto, que precisa de um ponta de velocidade, aliás, um ponta que faça gols, né? Que é o que o nosso amigo Douglas comentou. Na verdade, o Cruzeiro já precisava de distribuir melhor a responsabilidade de fazer gols ali no time, né? A gente está falando aí de um Caio Jorge que concentrou esses gols, mas que quando não era ele, a gente não conseguia ter um outro jogador que ajudasse. Né? A gente fala de um jogador que contribua com pelo menos 10 gols, aí, um jogador titular, né? E a gente acho que não tem um jogador titular aí no Cruzeiro hoje que tenha feito 10 gols aí na competição. E faz diferença, né? Faz diferença. Então, assim, eu acho que mantém as necessidades, né? O Cruzeiro precisa de um zagueiro, precisa de um primeiro volante, eu acho que isso aí é até mais crucial do que o zagueiro, porém, o primeiro volante ele não necessariamente precisa ser um cara de elite, né? Ele precisa pelo menos competir na posição ali com o Romero, né? Precisa competir. E dois pontas, né? Porque eu acho que antes a gente estava falando ali de um meia aberto e um ponto, eu acho que agora a gente precisa de dois pontas, né? Que tem intimidade com o gol, né? De preferência. O Arroio mostrou ser um cara que faz gols, mas ele é mais o cara do drible, né? Ele é o cara mais da criatividade e tudo mais. E aí, assim, se não me engano, o Samuel falou que o Cruzeiro trabalha com 5 ou 6 nomes, né? Falou mais cedo. Então a gente está falando de um zagueiro, um volante, 2 pontas, né? Para chegar em condição de jogar. E aí eu acho que a gente precisaria de mais 2 jogadores de composição, né? Um jogador para substituir talvez o Matheus Pereira. E se o Gabriel Barbosa sair, a gente talvez precise de mais um jogador, mais um atacante, né? De mobilidade ali. Porque assim, eu vejo uma galera com uma expectativa muito alta em cima do Vídea Real e eu acho que é um jogador que tem muito potencial, mas é um cara que não fez gol ainda no profissional, né? Acho que não é saudável a gente colocar também uma expectativa tão alta em cima de um jogador que tá vindo aqui, não tá vindo para resolver problema, é um jogador para se desenvolver. Nada impede que ele estoure já no primeiro ano, né? Mas a gente teve aí casos de jogadores que não engrenaram de primeiro, como o próprio Caio Jorge. Então talvez a gente precise de mais um atacante ali. Vai depender muito do que o mercado vai oferecer também, né? De opção aí pra gente. Mas eu acho que fecha nisso aí. São 6 nomes, né? 6 a 5 nomes, sendo 4 deles para chegar a disputar a posição. E aí, claro, se tiver alguma saída, substituir. Dito isso, o Marcelo tá mandando aqui, ó. Tá bom então, traz Nino, Fabinho, Gerson e Peck. Tá bom, Valu? Haja euros, né, para essas contas. Haja supermercado aí. Assim, o zagueiro é bem importante, né? Já era. Vamos lembrar que foi uma questão uma lacuna que o Cruzeiro tentou com o Valentim Gomes e o Vélez arrastou a situação. O Cruzeiro acabou não conseguindo. Então, acho muito importante, a gente não sabe, né? O Samuel trouxe a informação, mas vamos supor que o Cruzeiro traga 6 jogadores nessa janela. Eu acho que seria muito importante, eu acho que seria fundamental, na verdade, o Cruzeiro conseguir trazer pelo menos 50% desses nomes, vamos supor, seja 4 jogadores ou 6, pelo menos 50% desses caras, eu acho que o Cruzeiro tinha que trazer com capacidade. Acho não. Penso que o Cruzeiro deveria trazer com capacidade realmente de disputar a vaga na equipe principal.
Eu acho que o Cruzeiro precisa mais de qualidade neste momento, mais de subir o nível do que necessariamente recomposição. Mas isso a gente sabe, né? Tem uma questão de um orçamento, o Cruzeiro não vai fazer o time do ano inteiro de 2026 já na primeira janela. A gente sabe como é que funciona, né? Mas eu gostaria muito que isso já acontecesse nesse primeiro movimento de janela, que pelo menos 50% dos jogadores do Cruzeiro que o Cruzeiro contratar nesse primeiro momento, sejam jogadores, eu não gosto nunca de falar assim, chega, apresenta, veste a camisa e joga. Não, porque tem que provar o campo, mas de falar assim, tipo assim, de olhar para o time titular e falar, os titulares vão ter que realmente continuarem no nível que tiveram em 2025, no mínimo, porque se esse cara aí que chegou jogar o que sabe, olha, os titulares estão complicados. Que pelo menos metade das contratações fossem nesse caminho. Vamos ver. Eu acho que pode ser o que pensa também o departamento de futebol, já se sabe, né? A competição a mais que o Cruzeiro tem é muito pesado o nível da Copa Libertadores. Não dá para se brincar. Já é fase de grupo, o primeiro jogo já. É fase de grupo. O Cruzeiro tem que encarar a Libertadores desde o primeiro jogo como mata-mata. Desde o primeiro jogo, como mata-mata. Seja casa, é um mata-mata. Sem essa de. Jogou fora de casa. Empatezinho tá bom. Né? Empatezinho tá bom. Não, cara, assim, não tô falando que não pode empatar fora de casa, não. Mas, assim, a Libertadores é muito pesada. Muito, muito difícil. Eu tenho certeza que as pessoas têm consciência disso no Cruzeiro. E o Cruzeiro disputou um torneio de nível bem abaixo da Libertadores o ano passado. E com este elenco atual não conseguiu ter êxito. Colocando os melhores, rodando o elenco. Né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção para que neste momento trazer qualidade é mais importante do que composição. Lógico, você precisa de balancear. Não dá só para trazer jogadores titulares. Mas nesse primeiro instante eu acho que essa necessidade ela grita, né? Então o zagueiro, volantes é o seguinte: o primeiro volante fecha com o baú. Só acho que assim seria importante conseguir trazer um volante deste primeiro nível também. E eu não tô querendo colocar o Romero no banco, não, tá, gente? Só não tô querendo mais viver a situação de Romero não joga, fudeu. Não dá pra gente viver isso mais um ano. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar assistindo tudo que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!